mas abençoada, e para os que entretanto chegaram também, saudar com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É sempre muito bom estarmos juntos para louvar o nosso Deus. Hoje temos uma razão acrescida na nossa motivação de louvor, de adoração, e por isso é um privilégio poder contar com a presença de todos e saudar os que vêm de mais longe, não é? De uma forma especial, novamente, agradecer aqueles que se disponibilizaram para, nesta tarde, vir aqui até ao Troviscal. Embora os que se disponibilizaram são os mais abençoados, porque vir ao Troviscal é sempre muito abençoador para as vossas vidas, como vocês já perceberam, não é? De repente parece que não, mas é sempre muito abençoador vir ao Troviscal e, portanto, espero que fiquem gratos por isso, por nós provocarmos esse bom momento na vossa vida. Não, mas agradecer muito por podermos estar juntos nesta tarde e podemos ter este tempo de gratidão e de louvor ao Senhor. E não... O motivo e o foco, obviamente, é em louvar o nosso Deus e disponibilizar o nosso coração para o louvar por todas as razões boas que temos para o fazer, e por isso vamos, desde já, na presença do Senhor, dirigir o nosso coração para Ele. O pastor Daniel Lopes não pôde estar mais cedo com a Ana, mas chegaram agora e são, obviamente, bem-vindos. Eu vou pedir que o pastor Daniel venha. Ele pediu-me para dizer que ele só está de gravata porque vem de um casamento. E eu não percebo porque é que ele pediu para dizer isso, porque eu estou de gravata e não venho de um casamento. E para o presidente da Convenção Batista Portuguesa ficará sempre muito bem usar uma gravata. Vamos ficar de pé, amados. Vamos à presença do Senhor em oração. O pastor Daniel vai nos dirigir nesta hora. Vamos orar. Privilégio, Senhor, nós podermos celebrar juntos e bem dizer o Teu nome em paz, em segurança e em liberdade. Te agradecemos, Deus, por tudo o que tens feito por nós. E obrigada por a missão que Tu nos deixaste ficar de proclamar ao mundo que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Te agradeço pelos dons e talentos com que Tu tens abençoado a Igreja. E neste dia em que nós consagramos o Edu ao Ministério Pastoral, Pai, nós Te pedimos que Tu nos acompanhes durante este ato de culto, que seja para a Tua honra e para a Tua glória, e Tu possas estar a trabalhar no nosso meio. Levanta mais obreiros, levanta mais pastores, que o Teu nome possa ser cada vez mais conhecido e servos fiéis e leais a Ti se predisponham a servir-te onde Tu desejares. Obrigado por a Igreja do Troviscal, obrigado ao Pai por a forma como Tu tens sido frutífero neste lugar, e nós Te pedimos, Senhor Deus, que Tu continues a abençoar o Ministério Pastor Paulo, da sua família, e que esta comunidade possa crescer em santidade e, se for da Tua vontade, em número também. Fica connosco, livra-nos do perigo e do mal, acompanha os nossos queridos onde quer que estejam. Esta é a nossa oração, feita em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. E nós vamos... Obrigado, Daniel. Podem ficar de pé, e hoje até tenho cá... Eu já tenho dito isto outras vezes, mas hoje eu tenho cá o autor da frase, pastor Rui Sabino. Vamos celebrar como se não houvesse amanhã, está bem? Isto é uma frase que ele costuma usar, e nós vamos juntar-nos em louvor e adoração como se fosse o último dia para o fazer, está bom? Então vamos fazer com todo o entusiasmo. Tenho som? Tenho. Boa tarde. Vamos iniciar este tempo de louvor, continuar este tempo de adoração ao nosso Deus com uma leitura que vai estar projetada. Temos leitura? Temos leitura. Podes passar, Martim, por favor. Diz o seguinte, esta passagem: por este motivo eu me ajoelho em oração diante de Deus Pai, do qual toda a paternidade, tanto no céu como na terra, recebe o nome, que Ele vos conceda, com a riqueza da sua glória, a força de se manterem interiormente firmes e seguros pelo Espírito. Também peço a Deus que Cristo habite pela fé nos vossos corações e que estejam bem arraigados e alicerçados no amor, para poderem compreender com todos os crentes a grandeza, a largueza, a imensidão e a profundidade do amor de Cristo, que sejam capazes de conhecer o amor de Cristo, ainda que ele ultrapasse qualquer possibilidade de conhecimento, para que Deus vos encha com toda a sua plenitude. Demos louvores a Deus, o qual, pela força que nos concede, tem poder para realizar muito mais do que aquilo que nós pedimos ou somos capazes de imaginar. Demos-lhe glória por meio da Igreja e de Jesus Cristo, agora e para todo o sempre. Amém. E o convite é que possamos dar-lhe louvores, celebrar, dar a glória, dar o poder. Vamos cantar juntos
bênção e honra ao nosso Deus. Celebramos um Deus grande, celebramos o Deus que é o único que é digno de receber este louvor, esta adoração, e é isto que celebramos, não só nesta tarde de uma forma muito especial, o ministério, o início deste ministério do Edu, pastor Edu, da Yasmin, das meninas, quanto família, podemos celebrar este Deus que os chamou, que os enviou, e nós vamos engrandecer o nome do nosso Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra.
Uma missão particular hoje, neste tempo, de estarmos juntos aqui, consagrarmos ao Ministério Pastoral o nosso querido Luís Eduardo Lima e Silva, eu quase que consigo dizer o nome sem Júnior, e queremos fazê-lo na presença do Senhor com muita gratidão. O concílio reuniu-se, deliberou, mas queríamos também, ainda antes de pedir ao pastor Pedro para nos ler a ata do concílio, naturalmente mais uma vez registar a alegria de podermos fazer juntos de ter juntos este momento de celebração. E queria registar em particular a vinda do casal Sara e Helder, lá do Faial, porque significa muito para nós a vossa presença. Nós queremos vos dizer que nós estamos a mandar do melhor que temos, ok? Nós queríamos ficar com eles, e portanto é só para vocês perceberem, para a igreja lá no Faial perceber. Nós não queríamos que eles fossem, mas nós estamos a enviá-los. É muito amor, é muito amor. Não, mas falando sério, naturalmente levem um abraço à igreja quando estiverem lá. Quando eles forem, nós depois vamos lá entregá-los, vamos fazer o pacote, eu e o pastor Rui Sabino, vamos lá levá-los com um lacinho. Mas é muito, muito bom ter a vossa presença cá, significa muito para nós também, e obviamente todos os outros que podem estar juntos nesta hora, é de facto motivo de muita gratidão. Eu vou pedir então ao pastor Pedro, o pastor Diné, que secretariou, teve que se ausentar. Eu pedi ao pastor Pedro para nos ajudar na leitura da ata, e então vamos só ouvir a leitura da ata, por favor. Boa tarde, irmãos. Então, a ata do Concílio de Ordenação ao Santo Ministério Pastoral do irmão Luís Eduardo de Lima e Silva Júnior. Aos 16 do mês de maio de 2026, pelas 14h30, reuniu-se o Concílio Examinador do irmão Luís Eduardo de Lima e Silva Júnior das instalações da Igreja Evangélica Batista do Trubiscal, sítio Travessa do Cruzeiro, tenho que dizer aqui sem número, não é? Sem número, 3770-410, Trubiscal. Deu-se início aos trabalhos do concílio com uma palavra de oração dirigida pelo irmão Alberto Ramos, da Igreja Batista de Águeda. De seguida foram credenciados os seguintes pastores como membros do concílio examinador pelas cartas de recomendação de suas igrejas, conforme se escreve abaixo: Diné René Delgado Lota, Igreja Evangélica Batista de Coimbra; José Santana Ramos, Igreja Evangélica Batista da Parede; Nailson Amorim, Igreja Evangélica Batista de Águeda; Rui Manuel dos Santos Cadete Sabino, Igreja Evangélica Batista de Caluz; Gabriel Mazzoni Venturini de Souza, Terceira Igreja Evangélica Batista de Lisboa; e Pedro Manuel da Silva Jorge, Igreja Evangélica Batista de Aveiro. A Igreja recebeu as saudações e felicitações por este ato de examinação e consagração da Igreja Evangélica Batista de Alcobaça por meio do seu pastor Alberto Carneiro, da Igreja Evangélica Batista de Viseu por meio do seu pastor Joaquim Braz Vieira, da Igreja Evangélica Batista da Graça por meio do seu pastor Jonatas Lopes, da Igreja Evangélica Batista de Braga por meio do seu pastor Teotónio Cabaco, da Terceira Igreja Evangélica Batista de Lisboa por meio do seu pastor Joé de Venturini de Souza, da Igreja Evangélica Batista de Santarém por meio do seu pastor Herculano Vieira, da Igreja Evangélica Batista da Marinha Grande por meio do seu pastor Mário Conrado e do pastor Érico Monteiro, Igreja Batista Val do Jordão, no Recife, Brasil. Deu-se seguimento ao concílio com a eleição dos pastores que iriam liderar a examinação do candidato nas diferentes áreas. Para a área da conversão e chamada foi eleita por unanimidade o pastor Rui Sabino, o pastor José Santana foi eleito para a área de teologia e o pastor Nailson Amorim para a área de ética e de eclesiologia. Foi dada a oportunidade à esposa do candidato, Yasmin Karine, para dar testemunho a respeito do seu marido. Foi dada a oportunidade à filha mais velha do candidato, Leonor, para orar pelo seu pai antes de ser erguido. Ao ser dada a palavra aos pastores examinadores, o candidato começou por ser erguido pelo pastor Rui Sabino a respeito da sua conversão e chamada. Posteriormente, o candidato também foi erguido pelo pastor José Santana a respeito da área teológica. E, por último, o pastor Nailson Amorim questionou o candidato na área da ética e eclesiologia. Para além destes, o candidato foi também questionado pelo pastor Paulo Barato a respeito do ministério pastoral. Não havendo ninguém que manifestasse o desejo de colocar mais alguma questão,
foi feita uma pausa para se reunirem os pastores credenciados, de modo a darem um parecer sobre a prestação do irmão Luís Eduardo da Silva Júnior. Após a reunião, o presbitério decidiu, por unanimidade, recomendar à Igreja Evangélica Batista de Trubiscal a consagração ao ministério pastoral do irmão Luís Eduardo de Lima e Silva Júnior. Por unanimidade, os membros da Igreja presentes confirmam a decisão de celebrar o culto de consagração deste irmão pelas 18h30. Não havendo mais assuntos a tratar, deu-se por encerrada este concílio examinador. Após ser lida e aprovada, esta ata assinada pelo pastor Paulo Barati como presidente de mesa e por mim, neste caso, e eu, em substituição do pastor Diné Lopes. Ok. Queria só registar algo que partilhámos no tempo que tivemos ali reunidos, que a opinião unânime dos pastores foi que, para além de reconhecerem a boa partilha e prestação do nosso irmão Luís Eduardo, ficou evidente que, mais do que conteúdo teológico, há um coração que pulsa por Cristo e uma família que deseja servir. Isso ficou muito evidente no seu testemunho, na forma como ele partilhou ao longo deste tempo e do seu exame, e, portanto, sem dúvida nenhuma, foi reconhecendo isso que o grupo de pastores decidiu unanimemente. Obviamente que aqui a ata tem aqui uma declaração por fé, mas agora preciso perguntar aos irmãos membros da Igreja Batista do Trubiscal, os que estão, se de facto é unânime também os irmãos aceitarem a recomendação do concílio, porque se não aceitarem, acaba-se já aqui a situação, não é? Mas se de facto aquilo que ficou registado em ata, numa atitude de fé se confirma, eu vou pedir aos irmãos membros da Igreja Batista do Trubiscal que concordam que nós consagremos ao Ministério Pastoral e que concordam que este é um testemunho que nós subscrevemos. Possamos ficar de pé? Os que concordam. Ok. Ok, parece que é unânime. Agora eu vou pedir aos restantes que ficaram sentados, porque não são membros da igreja, que fiquem também de pé. Não, fiquem todos de pé agora, ficam todos de pé. Eu vou pedir ao pastor Luís Eduardo Júnior que venha aqui à frente. Vou pedir aos colegas pastores que possam vir para podermos orar pela vida do nosso querido. Podes ajoelhar aí, se faz favor. Eu pedi ao pastor Rui Sabino que pudesse orar pelo nosso querido Luís Eduardo. Se os irmãos desejarem, podem estender a vossa mão também em direção ao nosso querido e desta forma abençoá-lo. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos alegres, Senhor. Estamos muito felizes com o momento que vivemos hoje, Senhor. E porque o compreendemos como uma chamada Tua para o Eduardo, Senhor, para cumprir o ministério que Tu o comissionaste, Senhor Deus. Por isso nós queremos clamar por ele, que Tu lhe dês a Tua unção, que o Teu Santo Espírito lhe dê sempre sabedoria, Senhor, e um coração amoroso para cuidar do Teu rebanho, Senhor. Clamamos por toda a proteção, Senhor, e que o ministério que o Eduardo vai fazer te honre e glorifique todos os dias, Senhor Deus. Que sejas com ele, Senhor, que resplandeças o Teu rosto sobre ele, sobre a sua família e sobre o ministério que ele vai cumprir, Senhor Deus. Nós queremos Te pedir, Senhor, que o abençoes, que o guardes e que o protejas. E oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, 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 amém. Os irmãos podem ficar sentados, por favor.
Pastor Luís Eduardo. Não, o pastor Luís Eduardo pode vir ainda. A Igreja Batista do Traviscal quer selar este momento também de uma forma muito prática e vai fazê-lo entregando não um, mas 2 exemplares da Palavra de Deus. Pelo sim, pelo não, damos 2. O nosso irmão Carlos Viegas vai fazê-lo. É a Bíblia também que está assinada pelos pastores que estiveram presentes, mas o nosso querido irmão Carlos Viegas vai fazê-lo também, nesta hora. É com muita alegria e já alguma réstia de saudade. Eu gostaria de, em nome da Igreja, entregar ao pastor Edu. Vai ser. Esta Bíblia, onde está a assinatura do Concílio Examinador, todos os pastores, e também esta, que é o Bom Português de Portugal. E ele vai para uma zona onde o bom português é praticado. Não que nós já não o tenhamos exposto aqui na Bairrada a esse bom português. E outras coisas também. Então, gostaria de entregar em nome da Igreja ao pastor. Queria só pedir a vossa atenção durante alguns breves minutos, mas hoje a partilha, obviamente, é para todos nós, mas pensada de uma forma particular no pastor Luís Eduardo e na sua família, obviamente. Eu pedi aos irmãos que, se puderem, que possam abrir as vossas Bíblias em Mateus, capítulo 4. Hoje temos o privilégio de celebrar juntos este importante momento que é um momento que faz parte da sequência daquilo que aconteceu na vida do Edu há muitos anos atrás, com o primeiro encontro. Tu sabes que eu tenho um carinho pelos encontros de Jesus. Então vamos falar sobre mais um encontro de Jesus, mas um aconteceu na tua vida há muitos anos atrás e esse encontro teve consequências e uma das consequências estamos hoje a celebrar. Há outras, naturalmente, mas uma delas estamos a celebrar. Mas eu queria muito pedir que nós pudéssemos ir a Mateus 4, ler sobre um dos encontros de Jesus. São sempre todos eles muito abençoadores e, por isso, vamos fazer a leitura. Eu já pareço o candidato há pouco, peço que a Bíblia de repente fica alterada, não é? Mas finalmente chegamos ao texto de Mateus 4, diz assim, versículo 18: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Os encontros de Jesus são todos especiais. Nós passámos largos meses a considerar e a estudar, não todos, mas alguns dos encontros de Jesus que estão registados nos Evangelhos, e eles são todos muito, muito especiais. Quando olhamos para este encontro em particular, este encontro de Jesus com estes 4 homens, percebemos como foi absolutamente transformador para eles os 4 aquele primeiro encontro. Nada ficou como estava, tudo mudou e tudo a partir daquele encontro. Vamos ficar no Edu, é mais fácil. O teu encontro com Jesus foi muito especial.
E já hoje partilhaste que aconteceu lá quando tinhas 8 anos de idade. Ele foi muito especial. E tal como aconteceu com estes 4 homens, tu não imaginavas naquela altura o que ia significar para a tua vida aquele encontro, tal como estes 4 homens também não tinham a consciência daquilo que ia acontecer. Tudo iria mudar como mudou na tua vida. Aquele encontro, de facto, determinou o teu futuro. E ele determinou a tua família. E hoje ninguém ficou indiferente ao facto da Nono ter pedido para orar pelos pais, e pelo pai em particular. Aquele primeiro encontro determinou, em última análise, a tua eternidade. E hoje celebramos também uma das consequências daquele primeiro encontro, que é a tua consagração ao ministério pastoral. E eu queria te dizer que estou certo que o Senhor tem muito mais pela frente e melhor. Eu sei que falei sobre sofrimento, mas sofrer é bom, não tem problema, é abençoador para as nossas vidas e vai ser bom. Eu gostaria muito de hoje, ao olharmos para este encontro com estes 4 homens, poder focar a nossa atenção num deles, em Pedro, e como este encontro marcou particularmente também a dos outros, mas a vida de Pedro, e como aquele encontro provocou alterações na vida do apóstolo Pedro. E vamos apenas considerar alguns desses momentos. Foram alguns bons momentos, mas também foram alguns momentos mais difíceis. E tudo teve início naquele momento em que o Senhor Jesus chamou Pedro. E começando por aquilo que está a acontecer neste encontro, vamos olhar. O versículo 18 diz-nos uma coisa logo muito interessante. É que o Senhor Jesus ia passar e viu. O Senhor Jesus viu. Jesus viu a Pedro. Pedro estava ocupado, Pedro estava lá nas suas lides da pesca, Pedro estava comprometido com as suas atividades, com o seu trabalho, mas Jesus viu Pedro. E Jesus também te viu a ti, também viu a Yasmin naturalmente. Percebes que eu agora ao falar está incluído, não é? Mas Jesus também viu a Edu a certa altura. Com 8 anos de idade, provavelmente andavas entretido em tentar saber quem era o melhor jogador de futebol, ou algumas outras atividades, a tentar também aprender alguma coisa de matemática. Estavas envolvido nas tuas atividades, mas o Senhor Jesus teve atenção sobre ti. E Ele olhou para ti. E é sempre muito bom nós percebermos que Jesus olha para nós e tem-nos como alvo da sua atenção, do seu olhar. E é sempre muito abençoador. De facto, naquele dia Jesus podia ter olhado para qualquer outro, mas olhou para Pedro. Naquele dia Jesus podia ter olhado para outro, mas olhou para ti. E chamou-te também. E por isso estamos aqui também a celebrar isso. Mas também não esquecemos que isso foi o que aconteceu com todos nós. Um dia Jesus olhou para nós fomos o alvo da sua atenção e Ele falou connosco. E por isso aqui estamos também hoje a celebrar este momento. O versículo 19 registra que Jesus faz um convite, faz àqueles 4 homens, que incluiu também Pedro, Jesus faz um convite para o seguirem. Mas este convite tem algo de enigmático e misterioso, aliás, como são sempre as palavras de Jesus. Jesus parte de algo muito objetivo, eles eram pescadores, e Jesus pegou nesse elemento e começou por aí para falar com eles e para os chamar e para os convidar. Mas a verdade é que, pegando em algo muito objetivo como aquilo que era a profissão deles, Jesus convida para eles virem com ele para ser pescador de homens. E eu estou mesmo convencido que nem Pedro e André, Tiago e João, eles não terão percebido o que é que Jesus estava a falar. Mas há uma coisa que eu sei. Eu sei que aquelas palavras foram mesmo irresistíveis para aqueles homens. Mesmo que eles não percebessem o que é que significava aquelas palavras, como provavelmente tu não tiveste a consciência quando ouviste Jesus a convidar-te, a verdade é que o versículo 20 diz que aquele convite foi irresistível e eles deixaram tudo para trás e seguiram Jesus. E eu estou convencido que aquela resposta imediata e determinada de Pedro naquele momento teve a ver com
se calhar teve pouco a ver com o facto de ele entender o que seria ser pescador de homens, porque estou certo que Pedro não sabia do que é que o Senhor Jesus estava a falar, mas eu creio que teve tudo a ver com a pessoa que fez o convite. Foi Jesus que fez a diferença. O mesmo convite feito por outra pessoa não teria tido a mesma resposta. Eu creio que provavelmente foi isso que aconteceu contigo também. Não percebendo o conteúdo do convite, Jesus foi irresistível para ti e tu respondeste positivamente ao seu chamado. Agora, a partir daquele momento, Pedro iniciou uma jornada incrível. A jornada de Pedro, e Pedro é um daqueles apóstolos do quais nós temos mais informação nos Evangelhos. Nós percebemos que a jornada de Pedro foi realmente algo incrível. Durante 3 anos, Pedro acompanhou o Senhor Jesus Cristo, viajou com Ele, comeu com Ele, ele ouviu as palavras de Jesus, viu Jesus a fazer milagres. Pedro aprendeu a conhecer Jesus, Pedro aprendeu a conhecer o seu Salvador, e esta foi com toda a certeza uma experiência incrível para Pedro. E eu estou certo que isso também aconteceu contigo ao longo, não de 3, mas destes anos que seguiram e que têm seguido. Aliás, isto ainda está a acontecer e vai continuar a acontecer. Tu vais continuar a conhecer melhor Jesus e esta vai continuar a ser uma experiência incrível para ti. Agora, Edu, considerando a experiência de Pedro, e eu creio que isto pode ser aplicado a todos nós nesta tarde. Eu espero que quando tu fores questionado sobre quem é Jesus para ti, aliás, uma boa pergunta que o pastor José Santana não fez, mas podia ter feito, eu espero que tu possas responder como Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu espero que possa ser sempre essa resposta. E não seja uma resposta vinda do conhecimento dos livros de teologia, mas que seja uma resposta que venha do teu coração. Mas, por favor, Edu, não faças o mesmo que Pedro fez. É porque lá em Mateus 16:16 está registado isso, mas depois, logo no versículo 22, Pedro teve que levar um puxão de orelhas. Porque Pedro teve a ousadia de corrigir Jesus, de reprovar Jesus, de pôr em causa a palavra de Jesus, e eu peço que tu nunca faças isso. Aquilo que Jesus diz é sempre certo, mesmo que nos seja difícil de entender, como era difícil poder entender para Pedro que ele ia morrer na cruz por causa dele. Eu espero, Edu, que tal como Pedro, numa extraordinária experiência de fé, tu também possas andar sobre as águas. E eu espero que isso aconteça lá no canal, a atravessar do Faial para o Pico. Vai ser uma experiência incrível. Naquele mar tão bondoso, tu andares sobre as águas. Edu, eu espero que tu possas realmente ter uma experiência extraordinária de fé com Jesus e que possas, se calhar, não andar sobre as águas, mas ter iguais experiências extraordinárias. Mas há uma coisa que eu te peço. Não faças como Pedro. Não tires os olhos de Jesus. Mantém sempre a tua atenção, o teu caminhar na direção de Jesus, porque de outra forma Jesus vai ter que te ir lá buscar ao fundo do mar. Eu espero, Edu, e desejo muito, que tal como Pedro, tu mantenhas todo o empenho e a coragem e a determinação em estar perto de Jesus, de defender Jesus com todos os teus recursos, como Pedro fez, mas tem cuidado, nunca o faças da forma errada, nem com as armas erradas, como Pedro fez, e está lá em João 18. Pedro fez da forma errada. E ele fê-lo, e na sua intervenção ia impedindo que os propósitos e a vontade de Deus se cumprisse. Nunca faças isso. Porque mesmo que aquilo que nós estejamos a ver não seja agradável aos nossos olhos, se for da vontade dele, nós precisamos de nos juntar e não de afastar. Edu, Pastor Edu, infelizmente, eu também, era uma coisa que eu queria dizer à Sara e ao Helder, como representantes da igreja lá no Faial, o pastor Edu vai falhar e vai cometer erros. E, portanto, eu quero muito que vocês estejam cientes disso. Inevitavelmente isso vai acontecer. E o mais incrível é que isso vai acontecer mesmo depois de Jesus te avisar para não fazeres isso.
eu desconfio que tu não serás muito melhor do que Pedro nessa matéria. Mas eu espero e eu oro para quando tu ouvires o galo cantar, denunciando esse teu pecado, por favor, não mates o galo. E quando Jesus fixar o seu olhar em ti, como fez com Pedro, tu entendas que o olhar de Jesus é um olhar de perdão, de amor, não é um olhar de rejeição. Ele quer mesmo restaurar o teu coração. Eu sei que a tua reação vai ser a mesma de Pedro. Tu vais chorar amargamente o teu erro, mas a minha oração é que essa experiência seja uma experiência profunda de arrependimento, de restauração do teu coração, tal como aconteceu com Pedro. E uma experiência de arrependimento e de necessidade de restauração que te faça e leve a acontecer o mesmo que aconteceu com Pedro. Quando estiveres lá no barco e Jesus estiver na praia, salta e vai a correr para os braços de Jesus. Vai lá para a praia porque Jesus tem um pequeno almoço preparado para ti e Ele quer te abençoar. Ele quer caminhar contigo naquela praia. E quando Ele te perguntar se tu o amas, por favor, responde: tu sabes que eu te amo. Edu, tu sabes que mais tarde, após a ascensão do Senhor Jesus Cristo, Pedro foi em muitos momentos a expressão do olhar de Jesus para outras pessoas. Sim, vimos aqui em Mateus que Jesus olhou para Pedro, mas depois mais tarde foi Pedro que foi usado para que Jesus olhasse para a vida de muitos. Por causa de Pedro, muitos tiveram encontros com Jesus. Atos 2:38 registra aquele momento muito intenso do início da vida da igreja, naquele dia tão especial. E é muito interessante porque nós podemos perceber como Pedro foi usado, como Pedro foi o olhar de carinho para tanta gente, como Pedro foi usado para que muitos tivessem naquele dia um encontro com Jesus. E sabes o que é que Pedro pregou? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mais tarde, logo de seguida, no templo, perante um outro grupo de gente, Pedro pregou o seguinte: arrependam-se e voltem-se para Ele, para que vos purifique dos vossos pecados e vos mande tempos de renovação pela presença do Senhor. Um pouquinho mais tarde ainda, num outro ambiente, no Sinédrio, Pedro pregou o seguinte: a pedra que vocês rejeitaram, vocês os construtores rejeitaram, veio a tornar-se a principal pedra do edifício. E em mais ninguém há salvação, em nenhum outro nome há salvação debaixo do céu que as pessoas possam invocar para serem salvas. Este era o conteúdo da mensagem de Pedro. Foi assim que Pedro foi a expressão do olhar de Jesus para a vida de muitos. Foi assim que Pedro foi usado para que muitos tivessem um encontro com Jesus. Tu também vais ser, Edu. Tu também vais ser. Já és, mas eu estou certo que Deus vai te usar para que o olhar de Jesus chegue a muitas pessoas, a muitas vidas. Através do teu ministério, muitos vão ter encontros com Jesus. Mas, por favor, Edu, mantém tal como Pedro a tua vida, o teu ministério, a tua família, a tua pregação absolutamente focada em Jesus e em nada mais. Nada mais. Custe o que custar. E tu já hoje te comprometeste em sofrer. Custe o que custar. Eu oro, amado Edu, que tal como foi escrito sobre Pedro, é porque um pouquinho mais à frente destes acontecimentos, Lucas registrou o seguinte, capítulo 4, versículo 13 de Lucas, de Atos. Ao verem a coragem de Pedro, e também de João, que estava junto, perceberam que eram pessoas sem instrução, ficaram, porém, pasmados, reconhecendo que tinham realmente estado com Jesus. Querido Edu, mais do que qualquer outro recurso, e tu podes ser o mais capacitado com todos os recursos de doutrina, de teologia, mas mais do que qualquer um desses recursos que tu possas ter, eu oro para que tu continues ao longo do teu ministério a ter o Senhor sempre perto de ti. A quem se aproxima de ti possa também dizer: ele tem estado com Jesus. Ele tem lido algumas coisas, mas ele tem estado com Jesus. Essa é a minha oração para a tua vida, para
para a família, para a igreja, para que de facto o Senhor, a partir da tua vida, possa produzir muito e bom fruto para a honra e glória do seu nome. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a tua vida, a tua família, o teu ministério. Tu sabes que eu te amo. E falta uma frase, acabar com uma frase muito importante e que vai determinar o teu ministério. Prega a palavra, somente a palavra. Ama as pessoas, sempre, ama as pessoas. E por favor, não faças nada estúpido, porque não vai ser bom para ti nem para a igreja. E se assim o fizeres, tudo te irá muito, muito bem. Que Deus te abençoe, meu querido. Nós vamos cantar um cântico que começa com uma declaração de amor ao nosso Deus, que o amamos, relembramos que a sua graça nunca nos falta, que Ele é fiel em todo o tempo, que Ele sempre está connosco e a sua bondade nos seguirá. Vamos ficar de pé e cantar ao nosso Deus a sua bondade. Até eu me deitar, eu cantarei.
obviamente, neste momento, dar a oportunidade a que o pastor Luís Eduardo Júnior partilhasse uma palavra connosco. Certamente tens alguma coisa para partilhar connosco. Esse é o dia que fez o Senhor e por isso estamos alegres. Agradecer ao Senhor, né, por tudo que Ele tem feito, porque Deus é muito bom, muito bom. Ele é perfeito em tudo que Ele faz, Ele é soberano. Agradecer também pelos meus pais, porque oraram sempre por mim e me ensinaram a andar nos caminhos do Senhor. Agradecer pela minha esposa, minha ajudadora, aquela que ri comigo, chora e que está sempre do meu lado. Agradecer à Igreja Batista do Troviscal, que nos recebeu de uma forma impecável. Igreja acolhedora, igreja amorosa. O pastor Paulo Barata não tem nem o que falar. Eu nunca pensei que Deus ia colocar no meu coração o amor por uma barata, né? A minha barata preferida. Cara, te amo, hein? Tamo junto. É só motivo de alegria e agradecimento ao Senhor. Se eu fosse citar nomes, eu iria ser injusto, né, com muita gente. E eu não quero ser injusto. Mas agradecer também ao pastor Tiago Ramalho, meu amigão. Falei de ti logo no início, do convite aqui para Portugal. Deus te abençoe. Marta e Tiago, Deus abençoe também. Indiretamente falei de vós aqui. No momento, Deus abençoe. Temos orado por vocês. Vocês são bênção. E espero poder caminharmos juntos e perseverantes na caminhada de Cristo até que Ele venha, até o fim, sempre se colocando à disposição para servir o reino de Deus. É para isso que Ele nos chama, independente das situações e de aflições. E se eu for falar, meu Deus, aqueles que vieram de tão longe, a Sara e o Helder, vocês querem me matar do coração. Deus abençoe, muita paciência comigo, com a minha família, mas estamos juntos na caminhada para poder ganhar almas para Jesus, para poder fazer a diferença ali naquele lugar. Só deixando um recado, a convenção está aqui em peso. Vamos passar a ter 2 cultos ali no domingo, com um templo reformado, com mais do que número de pessoas, mas gente salvas para o nome de Jesus. Vamos fazer a diferença ali, com a graça de Deus. E agradecimento, porque nós não somos merecedores de nada, mas somos totalmente dependentes de Deus. Agradecer ao Lincoln. Para os irmãos que não sabem, o Lincoln tem me acompanhado aí desde outubro, foi quando eu fui para o Faial a primeira vez. Então a gente tem tido uns encontros aí intensivos e tem me ajudado um bocado. Deus te abençoe, cara. Um dos propósitos de Deus te trazer aqui também foi para isso. Acredito nisso. Que Deus te abençoe. Estamos juntos na caminhada. E agradecer a todos. Ao Mário Conrado, que veio e disse: Edu, eu vou tentar chegar. E chegou. Mário, Deus te abençoe. Neilson, Deus te abençoe. Santana, Deus te abençoe. Eu acredito que o irmão, Deus já tocou no coração do irmão. O irmão já se converteu a Jesus. Valeu. Rui, Deus te abençoe, Rui. Recife também é ficha, hein, Rui? Deus te abençoe. Gabriel, Deus te abençoe. Eu vou citar nomes e vou passar o dia todo. A família Diniz, meu diácono ali, futuro diácono Pimentel. Vou levar ele para o Faial.
Mas, queridos, é motivo só de agradecimento, de alegria, porque Deus é bom mais uma vez, Deus é bondoso. Foi isso que a gente cantou agora. É isso que eu quero declarar sempre. Não sou merecedor de nada. Sou totalmente, quero ser dependente de Deus em tudo, né? E que Ele me conduza a minha família, conduza minhas filhas, para tentar ser melhor. Nunca vou ser melhor, mas para tentar ser melhor e fazer o melhor para a honra e glória do santo nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus assim nos abençoe e continuamos juntos até que o Senhor venha. Vamos ficar de pé mais uma vez e eu creio que se continuássemos, se deixássemos o pastor Edu listar todas as bênçãos, nós iríamos ter mais do que 10 mil, vejam a ligação com a música, mais do que 10 mil razões, muito mais razões, pessoas, circunstâncias que o Senhor trouxe. Vamos celebrar, vamos bendizer ao nosso Deus. Bendirei ao Senhor, oh meu ser, seu nome adorarei, cantarei ao Senhor, oh meu ser, seu nome adorarei. O sol nasce
palavra de oração. Vou pedir, Gabriel, podes vir orar por nós? O Gabriel tem uma herança num nome que nos liga inevitavelmente aos Açores, não é? E às igrejas ali, não é? E, portanto, essa marca sempre teremos o privilégio de partilhar convosco. E, por isso, pedir ao Gabriel que representa tudo, muito do investimento que Deus fez missionário ali, possa orar por nós, terminando este tempo. Embora os irmãos depois vão sentar e o nosso pós-lúdio hoje é cantado, teremos mais um momento que ainda vamos ouvir a palavra cantada, mas o Gabriel vai orar por nós. Vamos terminar. Oremos, irmãos. Senhor, obrigado pelo privilégio de podermos estar aqui para testemunhar esse concílio e esta consagração de mais uma família, mais obreiros para a tua seara. Senhor, obrigado porque eu sei que esta igreja vai sentir falta, mas um campo que tanto necessita e que tanto precisa de obreiros fiéis, de obreiros com um coração tão grande, um campo que precisa desse reforço, estará a receber. Senhor, abençoa o pastor Edu, abençoa essa família, abençoa o ministério que eles vão fazer ali no Faial, que eu sei que será abençoado e digo na fé, Senhor, mas eu sei que o Senhor estará a acompanhá-los. Pelas pessoas que os conhecem, pelo que vimos aqui hoje, sabemos que o Senhor estará com eles. Sabemos que haverá lutas. Quem conhece os Açores sabe que não é um campo fácil, mas é um campo que precisa ouvir falar de Ti. E sabemos que o Senhor estará com eles, estarão a ajudá-los por todos os desafios que eles irão passar. E Senhor, obrigado pela Igreja de Troviscal que esteve a cuidar deles, a orientá-los todos esses anos, e que o Senhor também possa continuar a abençoar esta igreja, continuar a honrar o esforço que têm feito, honrar o enviar também que eles estão a fazer, e que essa igreja possa ser também abençoada por isso. É o que eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos ficar sentados, amados, e mantenham o pastor Gabriel em oração, porque logo um novo ministério também está pela frente para Caldas, e vamos mantê-los também em oração. Mais uma vez agradecer por todos aqueles que se juntaram entretanto a nós, que vieram de longe. Bom poder ter a vossa presença, e que o Senhor abençoe muito as vossas vidas. E vamos terminar então com a música que a Yasmin e o Lincoln nos vão cantar. Sua mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Sua mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Semente e espalha pelo chão, planta em sua terra, faz do teu trabalho tua guerra. Põe a vida, não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão.
olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Quem em Cristo põe a vida não pode olhar para trás. Quem tem posto a mão